Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, mais um dia na presença de Deus, ao qual o Senhor tem nos concedido a sua graça, a sua misericórdia, de estarmos aqui mais uma vez para um vídeo, de meditação, aleluias, ao qual eu estarei lendo uma palavra, fazendo uma breve meditação daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e espero que nós possamos aprender através dessa palavra juntos, porque eu também estou aprendendo aqui cada vez mais com aquilo que Deus nos ensina. Aleluia, irmãos, e como os irmãos bem sabem, eu não vou prolongar, já vamos direto na palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero estar lendo com os irmãos no vídeo de hoje, no livro de Mateus, aleluias, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9. Aleluias. Mais uma vez, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Aleluia. Eu estarei lendo apenas um versículo e vamos meditando, aonde o Senhor nos colocar. Aleluias. Para fazer essa meditação. Mateus 9, 9 diz assim: a vocação de Mateus. E partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, amados irmãos, nós lemos Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Aleluias. Irmãos, nesse versículo nós vamos focar muito na vida do discípulo, que depois se tornou um apóstolo, Mateus. Aleluias. Algumas escrituras, depois eu acho que no livro de Lucas e Marcos, cita Mateus como sendo Levi. Então, se vocês viram algumas coisas escritas e não estava escrito Mateus e tinha um Levi, Mateus era Levi. Aleluias. Então, nós vamos focar no dia de hoje no chamado do apóstolo Mateus. Aleluias. Irmãos, antes de Jesus chamar Mateus para se tornar um discípulo e segui-lo, Mateus ele era um cobrador de impostos, um publicano na época. Aleluia. E para nós entendermos um foco um pouco sobre a vida dele, como era a vida dele como um publicano, eu quero estar lendo com os irmãos também, vou ler bem rapidinho, no livro de Lucas, capítulo 19, sobre a vida de um outro publicano que era Zaqueu. Lá nós vemos um pouco como funcionava a vida de um publicano, porque Zaqueu ele era chefe dos publicanos e através dessa passagem nós vemos que Zaqueu ele não era muito bem visto sobre os outros judeus, sobre a outra população, por conta de os publicanos, eles muitas das vezes, talvez não a maioria, mas alguns, no caso de Zaqueu, pegavam, cobravam a mais em seus impostos, assim enriquecendo através do dinheiro da população. Eles pegavam, cobravam a mais, entregavam aquilo que era para entregar e provavelmente ficavam com uma parte. Além de receber já os seus ganhos altos, eles roubavam um pouco da população. Então, nós vemos, através da passagem de Zaqueu, que os publicanos não eram muito bem vistos por conta dessa fama de ladrão, E, além disso, os publicanos, eles trabalhavam para Roma, para o Império Romano, ao qual, afligia os judeus, a qual humilhavam e se achavam maiores que o povo judeu. Então, eles trabalhavam basicamente para os rivais, para os inimigos. Então, os publicanos, eles não eram bem vistos na época, não eram pessoas queridas no meio da população. Eles eram pessoas ricas, eles eram pessoas que conseguiam dinheiro, bastante dinheiro, e que provavelmente deviam, talvez, se desviar, se afastar da doutrina, judia. Então, eles não seguiam, talvez, a fé em Deus, talvez, alguns, assim.
eles provavelmente não serviam tão fielmente, né? Então eles não eram bem vistos pela população. Então, né, a gente já cogita que talvez a vida de Mateus tenha sido uma vida um pouco solitária, né? Ele, embora tendo dinheiro, né, tendo riquezas por conta da profissão, provavelmente ele não tinha tantos amigos verdadeiros, né? Talvez aqueles que se chegassem a ele fossem pessoas que estavam mais interessadas no dinheiro, na fama, né, nas riquezas ali, pessoas talvez da nobreza, quem sabe, do Império Romano, mas não da mesma fé que ele, não da mesma adoração, buscando adorar o mesmo Deus, porque aqueles que adoravam e serviam o mesmo Deus que ele não gostavam dele por causa da profissão da vida que ele levava. Então, não era uma vida muito feliz, né? Assim dizendo, uma vida cotidiana, monótona, né? Trabalho sempre. Então, provavelmente não era uma vida muito feliz. Mas ele estava ali seguindo, estava vivendo a sua vida, tinha o seu dinheiro, tinha os seus luxos e assim esbanjava. Aleluia. E em determinado momento, em determinado dia, né? Algumas pessoas podem pensar que foi o acaso, mas não foi. Aleluias. Era o propósito de Deus, o propósito de Jesus passar ali naquele momento. No momento em que provavelmente ele estava trabalhando, né? Ele estava ali coletando impostos do povo. E provavelmente já devia ter ouvido falar sobre Jesus, né? Porque a fama do mestre já estava talvez um pouquinho alta, né? Já ouvindo falar sobre os milagres do homem de Nazaré. Aleluias. E vendo aquele homem passar diante dele, talvez foi algo extraordinário para Mateus, né? Querendo entender quem era aquela pessoa, né? Aleluia. Nós vemos, né, que dentre os apóstolos, aquele que era convicto, somente acreditava através de ver, né? Era o apóstolo Tomé, né? Tanto que a gente fala, né, ver para crer, para a gente poder acreditar, a gente tem que ver, sabe? Por conta de Tomé, né? Muitas das vezes a gente associa essas palavras a ele. Mas Mateus, né, também para ser um cobrador de impostos, talvez ele também era um homem de um intelecto muito alto, né? Uma pessoa muito sábia, aleluias, e uma pessoa curiosa, talvez, né? Querer aprender, querer conhecer e ver Jesus ali passando, talvez foi algo maravilhoso para ele, né? Foi algo realmente extraordinário. Vendo o mestre chamar ele, querer entender quem ele era aquele homem, né? Querer conhecer de verdade quem era aquele homem. E aí Jesus, né, olha para Mateus e fala: segue-me, vamos comigo, né? Chamando ali, fazendo aquele chamado. E a gente vê, meus irmãos, que independente de tudo que Mateus tinha, independente de toda a riqueza que ele tinha, né, independente de ter amigos ou não, ele levanta e o segue. Aleluia, meus irmãos, essas palavras, aleluia, essa ação de Mateus é algo maravilhoso para a nossa vida. Porque a gente não vê ele questionando entre os pensamentos, eu vou, não vou, ou ele falando algo para Jesus, não, eu vou fazer isso primeiro, depois eu o sigo. Não. Aleluia, amados irmãos. Não. Não é igual aquele jovem rico, né, que Jesus fala os mandamentos para ele. Aí ele fala: mas eu já faço isso desde a minha infância. Aí Jesus fala: que ótimo. Então pega tudo que você tem e entrega aos pobres. Aí aquele homem já fica meio, né, a gente já percebe através da escritura que ele não quer renunciar a tudo aquilo que ele tinha. Mas aqui a gente vê, amados irmãos, que a ação de Mateus foi totalmente o contrário. A ação de Mateus foi de renúncia total da vida que ele tinha. Porque ele viveu ali e ele percebeu que a vida dele não tinha propósito. A vida dele não tinha um anseio que ele sentia em Jesus, o conforto que ele sentia em Jesus. Ele via que na vida dele não tinha o propósito, não tinha o carinho, o ensinamento que Jesus poderia passar para ele. Ele ficou curioso sobre Jesus, ele queria aprender e sentiu esse amor. Não pensou duas vezes, se levantou e foi. Aleluia, amados irmãos. Nós estamos aqui refletindo sobre a vida do apóstolo Mateus, mas esta frase, essa ação de Mateus,
a gente tem que levar para a nossa vida nos dias de hoje. Aleluia. Quantas vezes, né, não só no nosso chamado inicial, né, não só quando Jesus nos chama, nos apresentando o Evangelho, aleluia, Ele faz esse chamado, a gente tem que se levantar aí, independente da situação, mas em todo momento, em toda circunstância, aleluia, porque a todo momento o Senhor nos chama, todos os dias, né, o Senhor nos chama, nos convida, né, a pegar a nossa cruz, a renunciar aos nossos pecados, a renunciar à vontade da nossa carne, renunciar a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Então, a todos os dias Ele nos faz esse chamado. Em todos os momentos, aleluias. Quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando no fundo do poço, aleluia, assim como o salmista diz, quando passo pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluias. Quando a gente está passando por momentos, por situações que a gente não vê mais saída, não vê mais solução, o Senhor, Ele nos chama, o Senhor, Ele nos convida a aceitar a ajuda dEle, a aceitar a solução dEle. Aleluia. Todos os dias, todo momento, a toda hora, o Senhor nos diz, segue-me. A todo momento Ele nos chama, a todo momento Ele nos convida. E depende da nossa ação. Depende de nós, porque é através da nossa ação, segundo a este chamado do Senhor, que Ele vai usar as nossas vidas para fazer coisas tremendas, para fazer coisas grandes. Por isso que Ele nos convida, por isso que Ele nos chama. Aleluias. Porque seguir a Jesus é um chamado. Ou seja, Jesus, Ele está nos convidando, Ele não está ordenando. Aleluia. Seguir a Ele é um chamado. Aleluia, não é uma ordenança, não é um mandamento, é um convite, é um chamado. Jesus está chamando. Aleluia, é igual a palavra do Senhor diz em Apocalipse, não vou me lembrar o capítulo agora, mas que Ele diz, né, estou à porta e bato. Quem abrir, né, eu vou entrar, cear com Ele, Ele ceará comigo. É isso que o Senhor fala, eu estou batendo, eu estou convidando, eu estou chamando. Independente da sua vida, eu vejo as suas frustrações, eu vejo o que você passa, eu vejo a sua solidão, aleluia. Mesmo que você esteja numa vida luxuosa, que muitos têm inveja, por assim dizer, que muitos querem viver a vida que você vive, muitos querem ser como você, mas somente você sabe o que você passa aí dentro, somente você sabe o que você sente, somente você sabe as suas angústias, somente você sabe a dor, o peso e a solidão que tudo isso que você vive gera. Só Deus sabe, só Deus conhece e só Ele é a solução. Só Ele pode tirar esse peso de você. Só Ele pode tirar esse anseio. Só Ele pode tirar essa ansiedade, essa angústia, essa depressão de você. Somente o Senhor, e é isso que Ele quer. Ele quer chamar você, Ele está convidando você. Ele está batendo aí, ó, na porta do seu coração. Escute a voz do Senhor chamando você. Abra os seus ouvidos espiritualmente. Peça a Ele, clama a Ele. Chora aos pés dEle. Busca a face dEle. Que Ele não vai renunciar a você. Ele não vai virar as costas para você. Porque Ele que está te chamando. Ele que está te buscando. Ele quer que você abra o seu coração, deixe que Ele faça o resto. Como eu já disse, né, em uma outra meditação, muitas vezes nós queremos colocar nossas próprias mãos no momento de dificuldade, muitas vezes que nós mesmos geramos, mas nós tentamos colocar nossas mãos, nós tentamos solucionar os nossos problemas, mas não é a gente que vai solucionar, é o Senhor, é Ele quem tem a solução para tudo, é Ele que sabe todas as coisas. Aleluias, é Ele que é o onisciente, Ele sabe tudo, todas as coisas. Muitas vezes problemas, angústias, só Ele é a solução. Só Ele pode solucionar. E nós devemos abrir o nosso coração para Ele. E para nós estarmos totalmente abertos para Ele, para nós estarmos totalmente entregues a Ele, nós temos que renunciar aquilo que está na nossa vida e que não é de acordo com a palavra dEle. Porque isso trará preocupações, isso trará anseios, que nos tirará do foco, que nos desviará do propósito. Por isso nós temos que renunciar. Mateus, ele não pensou duas vezes em renunciar a tudo aquilo que ele tinha.
porque ele perdeu muita coisa. Ele era um publicano, ele era uma pessoa rica, ele tinha influência, ele tinha dinheiro. Mas quando o mestre o chamou, nada daquilo fez sentido mais. Nada daquilo tinha importância mais. Aleluia, por quê? Porque o mestre chamou, o mestre falou, segue-me. Ele não pensou 2 vezes. Ele também não pensou naquilo que ele iria passar dali para frente. Aleluia, amados irmãos, porque a partir do momento que a gente sabe que o povo judeu não gostava muito, aleluia, dos publicanos, nós provavelmente, eu entendo que no início ali da caminhada de Mateus com Jesus e com os outros discípulos talvez não foram muito com a cara de Mateus. É o que eu acho, pelo menos, Creio eu que não tenha relato dizendo sobre isso, mas, como já era algo que estava enraizado neles desde sempre, e foi uma mudança, gradativa ali, que ocorreu na comunhão dos discípulos, a união deles com o tempo, com a caminhada, ouvindo as palavras de Jesus. Mas, instantaneamente, irmãos, assim que Mateus chegou, eu acho, eu compreendo que não foi fácil para o apóstolo se adentrar, e conviver ali com os outros discípulos, com os outros apóstolos, discípulos, porque ele não era bem visto pela população, ele não era bem visto pelos outros, então provavelmente ele foi julgado um pouco. Talvez Jesus tenha sido questionado do porquê chamar um publicano, o porquê chamar aquele que trabalhava para o inimigo, para os rivais, para aquele que afligia o povo deles, Talvez eles queriam questionar, assim como muitas das vezes as pessoas questionam a Deus, por que usa a vida dela, por que usa a vida dele, por que levantar ela, por que levantar ele? É uma pessoa tão cheia de pecados, uma pessoa tão cheia de erros, aleluias, uma pessoa tão machucada, uma pessoa talvez incapacitada de seguir o verdadeiro evangelho. Muitas vezes a pessoa questiona, o próprio inimigo questiona, o próprio inimigo nos julga, nos aponta, apontando o nosso erro, nosso pecado, as nossas falhas, não querendo que nós prosseguíssemos seguindo a Jesus. Aleluia, amados irmãos, mas mesmo que esse vendaval, mesmo que essas palavras, mesmo que a tempestade se levante, aleluias, permaneça firme, permaneça seguindo a Ele, porque foi Ele que te chamou, não foi A, não foi B, não foi C, não, foi o Senhor, o próprio Senhor te chamou. Então, se o Senhor te chamou é porque Ele viu algo em você, Ele viu a sinceridade do seu coração, Ele viu o arrependimento segundo os outros pecados, Ele viu que você abriu mão de tudo aquilo que pertence ao mundo e está disposto a segui-lo, irmão. Então, não escute aquilo que as outras pessoas falam, não escute aquilo que Satanás coloca na boca das pessoas e tenta soprar no seu ouvido para você desistir. Não desista, não. Permaneça firme. Aleluia. Assim como Mateus, que deve ter ouvido um monte por conta do passado dele. Mas com Cristo, o nosso passado, ele não pode fazer parte do nosso futuro. Nosso passado não pode dizer quem a gente é. Porque o Senhor, ele já jogou todo o nosso passado no mar de esquecimento. Quando nós aceitamos Ele, buscamos e nos arrependemos de todo o nosso coração. Aleluias. Então, se a gente se arrependeu, se a gente não vai fazer mais, se a gente esqueceu, esqueceu. Se os outros tentar relembrar, busca a Deus, ora, pede misericórdia pela vida daquela pessoa. Pede misericórdia por aquela situação. Mas não volte atrás, não. Não fala, não, eu vou parar. A pessoa está me julgando, a pessoa está me chamando disso, daquilo por causa do meu passado, eu vou voltar. Está me chamando disso, eu vou voltar, eu vou abrir mão de tudo. Eu não sou santo, eu não sou santa, eu não sou um anjo, eu sou pecador. Realmente, irmãos, a gente não é anjo. A gente é tendencioso a pecar, né? O Senhor Jesus fala que não é pra gente pecar. Se pecar, a gente tem um advogado para nos livrar, para nos, julgar, capacitar a gente. Mas agora, se você buscar não pecar, tenta, busca, ora, se esforça para não pecar, se esforça para não errar. Agora, só porque se levantaram contra ti, o inimigo se levantou contra ti e fica te julgando e você quer voltar, não volta, irmão.
É isso que ele quer te parar, ele quer te atrasar. Irmãos, Jesus está às portas, não é tempo de parar, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar de ser crente, de um pé no mundo, um pé na igreja. Não é tempo de brincar. Não é tempo de estar em cima do muro. Porque esse muro vai tremer e vai cair para o lado errado. Porque as coisas vão ficar mais estreitas, as coisas vão ficar mais apertadas. Vai ser nesse momento que o joio vai se separar do trigo. E quem for trigo falso, irmão, quem for joio querendo se disfarçar de trigo vai ser descoberto. Então não fique em meio termo. Não fique tentando arrumar desculpa para você sair da igreja. Ah, fulano falou de mim. Ah, ciclano falou de mim. Não. Os irmãos de antigamente passaram por tanta coisa e perseveraram. Muitos morreram. Estão esperando o último dia para ser despertos e estar na glória. Mas eles tinham certeza e convicção da salvação deles. Agora, se você tem certeza da sua salvação, você tem certeza que você vai ir para o céu, mas fica se desviando e fica voltando por conta de falação dos outros. Irmãos, se mantenham firmes. Se mantenham firmes, firmes, firmes. Aleluias. Assim como Mateus, né? Que nós venhamos nos arrepender e largar a mão de tudo aquilo, sem importar das consequências daquilo que a gente vai perder. Só vamos importar aquilo que a gente vai ganhar com Deus. Não por interesse, mas eu digo daquilo que a gente vai aprender com Deus. Daquilo que a gente vai ganhar espiritualmente. Daquilo que o Senhor vai nos encher, daquilo que o Senhor vai nos capacitar. É isso que a gente tem que se importar. É isso que a gente tem que buscar. É sempre estar em comunhão com Deus e buscando a palavra dele. Não nos importando com outras coisas que não têm importância no momento. Aleluias. Vamos voltar, vamos nos manter no foco, aleluia, no propósito, né? E escutar a voz de Deus. Responder ao chamado dele, ao chamado constante, né? Segue a ele. Renuncia a tudo, pega a sua cruz todos os dias e segue a Jesus. Segue, irmãos. Porque é a melhor escolha da vida de vocês. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Mais uma vez, aquilo que eu não fui capaz de expressar em palavras, que o Espírito Santo de Deus venha colocar compreensão e entendimento no seu coração, que você venha ser edificado por essa palavra. Aleluias. Peço para os irmãos estarem orando pela minha vida, por esse chamado que o Senhor me deu, chamado de louvar, chamado de pregar a palavra dele. Então eu peço que os irmãos venham orar por mim, para que Deus venha me abençoar, venha continuar cuidando da minha vida, né? Porque eu sou pequeno vaso nas mãos dele, um pequeno instrumento, só disposta a ser usada, porque eu não sou nada, né? Quem fala é o Senhor, quem usa é o Senhor e ele faz através da vontade dele. Assim como a dirigente da minha igreja fala, né, irmã Cleusa, nós somos um saquinho de lixo furado, né? Nós não somos nada comparado ao Senhor. Então, seja louvado, glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez, quero orar pela vida de cada irmão, cada irmã que me ajuda assistindo os vídeos. Aleluia. Que Deus venha edificar a vida de vocês, Deus venha capacitar, dar forças, visitar a família, o lar, a casa, venha visitar o trabalho, venha visitar cada um dos irmãos, aleluia, que se dispõe a estar aqui ouvindo essa pequena jovem falar, mas é o Senhor quem usa, é o Senhor quem fala. Então eu quero agradecer muito a todos, que Deus venha abençoar poderosamente mais, que venham ser palavras para edificar a vida de vocês, para que todos venhamos aprender juntos com a palavra do Senhor. Amém, aleluia, eu venho agradecer mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a bondade e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus.